E aí começamos o conteúdo da aula de hoje, propriamente dito. Primeiro, a gente vai falar, né, sobre a, sobre a lubrificação estável. Tá? O que é a lubrificação estável? Então, esse gráfico da direita, essa figura 12.4, tá? É o gráfico da variação do coeficiente de atrito, tá? Que está aqui na esquerda, coeficiente de atrito, com a característica do mancal. Tá? Então, uma característica do mancal e o coeficiente de atrito. Um filme de óleo de lubrificante fino, ele é muito instável. Tá? E um filme espesso, ele é estável. Então, a gente busca, né? Seria mais fácil fazer uma folga grande, botar bastante óleo, fazer um filme espesso? Sim, é mais fácil. Mas a gente quer diminuir, né, esse filme, né, para usar menos óleo, para acabar melhorando as características dos nossos equipamentos. Então, nessa parte da linha pontilhada aqui, a gente tem à direita, tá, a gente tem mudanças auto, autocorretivas, tá, que resultam numa lubrificação estável. Pode ver que é uma reta constante. Tá? À esquerda, então, as mudanças elas tendem a piorar, né, deixando essa lubrificação estável até um ponto crítico, um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo, o ponto C aqui, ele representa a transição aproximada entre o contato de metal com metal e a separação de filme espesso das peças. Tá? Então, a gente tem, no começo, contato metal com metal. O que a gente tem? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Então, esse é o comportamento, né? Uma lubrificação. Então, a gente tem uma lubrificação não tão boa, né? E, digamos aqui, um filme fino. E acaba que esse filme fino, uma lubrificação não tão boa, acaba com que a gente produz, então, um coeficiente de atrito muito alto. E aí, em um determinado momento, a gente atinge um patamar interessante de espessura de filme. E com o aumento, então, dessa característica do mancal, né, a gente aumenta essa propriedade, óbvio, que a gente vai aumentar esse, esse coeficiente de atrito também, porque um filme espesso, tá, ele também vai ter um coeficiente de atrito grande. Né? Vocês sabem que o óleo ele é viscoso, né? Ele tem essa característica de grudar, né? De unir coisas. E ele, então, ele também, assim como o atrito metal com metal, ele também vai ter um coeficiente de atrito alto, né? Que vai acabar perdendo potência ali naquele mancal, né? Devido à própria adesão ali do fluido. Então, uma restrição comum de projeto para o ponto B, que o que é o ponto B? A gente quer o quê? A gente quer um mancal com coeficiente de atrito menor possível. A gente quer um nessa linha aqui que eu desenhei. A gente não quer aqui em cima, não quer aqui no meio. A gente quer tentar o mínimo possível de coeficiente de atrito. Ops. Ops. Aí. Então, a gente tem que verificar isso. Tá? E uma restrição, então, de projeto comum para
para esse ponto B é que essa relação, né, característica do mancal aqui, seja maior do que 1,7 vezes 10 na menos 6. Ok? Então, como o filme ele é formado? Como o filme lá no virabrequim, nos mancais, no motor de um carro, ele é formado. Quando o motor está desligado, tá? A gente pode dizer que o virabrequim ele fica em contato com uma determinada parte com o mancal. Quando tu bate o arranque, tu liga o carro, ele começa a girar, né? Ele tem uma folguinha, né? Lógico que é mínima coisa, né? E aqui tem mais óleo nesta parte. Aqui tem mais óleo. Nessa parte que eu pintei anteriormente, não tem óleo. E isso, nesses instantes iniciais, acaba que aqui não tem lubrificação, né? Lógico, isso a gente está falando de 2 voltas aqui, 3 voltas do virabrequim para isso se normalizar, né? Para ele já entrar num ritmo constante de lubrificação. Mas existe, né? Existe esse período, né, muito pequeno de problema aqui de lubrificação. Então, quando entra, o eixo começa a girar, o próprio giro aqui, tá, faz com que a gente consiga separar essa parte vermelha aqui e nos dando, né, na figura ao lado, uma espessura mínima, um H0. Essa espessura mínima ela tem que ser maior, né, do que 0, né, tem que ser positivo. Então tem esse contato inicial, né, que é inevitável para o eixo, né, e o mancal. E depois a gente, quando entra em rotação, ele acaba criando, né? O fluido, então, ele ocupa aquele espaço em contato, né, e acaba tendo, então, essa película mínima, né, essa distância mínima aqui, que é muito importante. Se não tem essa película mínima, a gente está entrando em contato metal com metal. E aí não é o que a gente quer. Ou, se nós projetarmos aí, não, selecionarmos o lubrificante e o mancal corretamente, erradamente, esse fluido aqui, por exemplo, seja menos viscoso, ou muito viscoso e não entre, não penetre nessa pequena distância aqui, nessa pequena falha não, né? Nessa pequena espessura aqui, a gente também vai ter problema de ter contato metal com metal. Tá? Então, por isso, a importância e seleção do lubrificante corretamente. Bom, depois disso, então, ele entra em regime de trabalho e acaba separando, então, o eixo do mancal e, assim, o filme completo está formado. Então, uma parte importante nessa parte da disciplina é a nomenclatura de um mancal de deslizamento parcial. Tá? Então, nós temos aqui, então, um eixo desenhado e um mancal, né, esquematicamente, e nós temos algumas letras. A primeira é a letra O, que está aqui, ó. Que ela significa o quê? O centro do eixo, tá? Que no livro aí vocês vão encontrar como munhão. Beleza? Depois nós temos o Olinha, que é conhecido como o centro do mancal, que está aqui, ó.
linha. Tá aqui. Então, esse é o centro do mancal, que o mancal é esse pontilhado, né? E o O é o centro do eixo, que é esse aqui. O que é esse Ezinho? É a excentricidade, tá? Que é a distância entre o centro do mancal e o centro do eixo. O que é a espessura mínima de filme? Que a gente viu no... que é H0, né? Que a gente viu no outro slide. É a espessura mínima, a distância mínima que ocorre nesse mancal e esse eixo. Aonde ocorre essa distância mínima? Aqui, ó, na linha de centros, tá? A linha que passa entre os dois centros, entre o centro do mancal e o centro do munhão, do eixo, né? Ela é projetada e nessa posição, então, a gente tem o H0, tá? Que é a espessura mínima do fio. Também muito importante. A espessura do filme em qualquer ponto é H. Qualquer ponto aí do bancal vai ser H. Existe uma coisa chamada taxa de excentricidade, tá? Que é a excentricidade em relação à folga, o C, tá? Folga radial. Outra coisa é o beta, tá? Quando esse beta, aqui, ó, esse for menor do que 360 graus, ele é um mancal parcial. E quando ele é completo, ele é fechado, né? Então ele vai ser um mancal completo. Beleza. O que mais nós temos aqui para ver? Acho que é isso, né? Isso aí. Então, esses são as partes principais, né? Aqui para as nomenclaturas, então, principais. Sim, a gente tem, né, a espessura mínima do filme. Tá aqui, ó. Deixa eu pintar de outra cor. Espessura mínima é conhecida como H0. Ela é a espessura mínima entre o eixo e o mancal. A bucha do mancal, ali, no caso. Então, a gente tem o quê? Essa espessura aqui, essa distância aqui, como sendo uma espessura mínima de óleo que tem que ter. Tá? Para nós não deixar essas duas partes em contato. Bom, então, a gente tem, né, essa teoria hidrodinâmica. Então, a teoria hidrodinâmica, ela se originou, né, na década de 1880, conhecida como Torre de Beauchamp, tá? Essa torre, então, na verdade foi um cientista, né, que ele tinha sido contratado, então, para experimentar, para analisar o comportamento, né, dos mancais de deslizamento em trens,
né, vagões, que era o meio de transporte mais utilizado naquela época, né? Em 1880 nós não tínhamos automóveis, trem que era o meio, né? E aí, então, durante os estudos dele, não se sabe se foi um acidente ou um erro, né? Não era alguma coisa planejada, ele descobriu um efeito muito importante nos mancais de deslizamento. Qual é esse efeito? A gente vai ver esse efeito, né? Que é o efeito da pressão. Tá? O que a gente tem? Por que o motor do carro, por exemplo, ele ele tem um tampão, né? Não é para só entrar sujeira, para não entrar sujeira, tá? Tem uma questão da pressão, né, que ocorre naquele mecanismo. Então ele tem que ter aquela tampa, né, para não deixar o óleo sair. Se tu perder a tampa, com o tempo, né, o óleo vai respingar para fora e tu vai ficar sem. Então ele estava lá estudando, né, a questão da lubrificação e ele descobriu isso. Então como funcionava o mecanismo dele? O mecanismo dele era bem simples. É o que é mostrado aqui na figura. Ele tinha, ele tinha então uma aqui, ele tinha um reservatório com óleo, tá em rosa o óleo. Ele tinha um munhão, né? O munhão, ele era como? Era o eixo, né, girando a uma determinada rotação. E ele tinha um mancal parcial de bronze, tá? Com uma força, né, sendo aplicada, né, que é esse W aqui. E ele tinha um furo, um orifício para colocar o óleo, né? E aí, esse mancal parcial aqui em, em cinza, né? Ele tinha uma pressão sendo aplicada, ele tinha uma carga ali, né? E ele tinha esse furinho. E aí ele começou a girar, né? E ele viu que esse óleo que estava aqui embaixo era expelido para fora. E aí ele investigou. Ué, como assim? Por quê? E aí ele começou a investigar, então, essa teoria hidrodinâmica dos mancais, né? Que até hoje, então, sabe-se, né? Que, que a gente tem uma pressão do óleo, né? Então, por exemplo, caminhões e tal, que no painel de instrumentos ali, ele tem um indicativo de pressão do óleo. Quando essa pressão aumenta muito, tem algum problema, né? Ou cai, agora não lembro. Mas enfim. E ele viu essa teoria, né? Primeiro ele colocou esse tampão aqui. Ah, esse tampão, beleza, era de. Esse mancal era de bronze. E aí ele pegou aqui, botou um tampão aqui de cortiça, tá? Aí ele botou então de cortiça, primeiramente, aqui. Ligou a máquina de cortiça, foi embora. Foi lá, colocou um de madeira, ligou, a máquina também ejetou o tampão. Tá? E aí eu não sei qual ele colocou depois, tá? Mas ele então viu que nada segurava, então ele indicava uma pressão, né? Que era essa pressão aqui de dentro, vou botar aqui um pezinho, era 2 vezes o W, né? Que é essa força colocada aqui.
Beleza, os caminhões estão aí, pressão, a pressão do óleo tem que ficar alta sempre. Quando cai, que é o problema, tá? Pode o motor ir pro pau por causa dessa pressão. Bom, joia. Então, essa é a teoria hidrodinâmica que foi descoberta lá, meio que por azar. Aí, então, o que ele assumiu, né? Que no mancal, tendo, que não tenha furo, né? É um mancal desse exemplo aqui, parcial. Ele tem uma pressão máxima no ponto médio aqui, tá? E nos outros pontos, a pressão é mínima. Tá? Longitudinalmente, então, no sentido do comprimento dele, a pressão ela se mantém quase que constante, né? Na maioria dos pontos aqui, né? Entre essas partes riscadas em vermelho. E depois, muito perto às extremidades, essa pressão ela cai, né? Beleza. Aí, depois desses estudos, então, de Petroff, esse estudo desse cara aqui, que eu não lembro o nome, Tower, tá? Por isso que é pressão da torre, acho que o nome do cara era Tower, acho que é por isso. Aí, outros começaram a estudar, né? E o famoso Reynolds começou, então, a verificar, né, esse mancal de deslizamento. Começou, Reynolds você conhece, né? Diversas teorias da mecânica dos sólidos, a mecânica dos fluidos. E aí, ele começou a verificar como eram essas questões né, de fluidos em mancais de deslizamento. Bom, Reynolds, então, percebeu que as películas do fluido eram tão finas que, em comparação com o raio do rolamento, que a curvatura poderia ser desprezada. Então, era muito pequeno, né? E ele, em vez de trabalhar nesse, teria que ser alguma coisa de coordenadas polares, enfim, ele transformou num plano 2D, né? Ambos são 2D, mas transformou, simplificou. Então ele pegou um elemento unidimensional aqui, unidimensional não, infinitesimal aqui, e colocou nesse esquema maior aqui, né, com a bucha parcial estacionária e o moinhão giratório, o eixo, né? Então nós temos o eixo aqui em cima e aqui embaixo a bucha. E aí começou a colocar as forças, né, que existiam aqui. Então, basicamente, né, ele colocou as forças, então, causadas pela velocidade e as forças causadas pelo cisalhamento, pela viscosidade. Então, pela viscosidade e pela velocidade. Beleza. E aí, depois, né, que ele fez essa decomposição, ele fez um somatório de forças em relação a x. Então ele pegou essas equações aqui, ó, P dy z, P mais dp sobre dx vezes dx, isso tudo vezes dy dz, tal dx dz, tá? Essa equação de cima também, e fez um somatório.
Esse somatório, então, ele está demonstrado nessa figura aqui. Somatório. Somatório de forças em x é igual a P dy dz menos P mais dp sobre dx vezes dy dz menos tal dx dz mais tal mais derivada parcial de tal em relação a y dy vezes dx dz. E aí, ele fez essas substitutivas, né? Resolveu essas equações aqui, distribuindo distributivas, não substitutivas, essas distributivas, e aí ele consegue cortar essas duas aqui. Né? E aí nos resta apenas o dp dx e o tal dy dy. Que isso, né, é dp sobre dx e derivada parcial de cisalhamento sobre derivada sobre y, em relação a y. Com isso, com base nessa equação, nós podemos retornar alguns slides. Retornar alguns slides e verificar que o tal ele é uma função da viscosidade e da velocidade em relação a y. Essa equação aqui a gente pode colocar dentro desta e resolver. Com isso, nós ficamos então com a derivada da pressão em relação a x igual a viscosidade, derivada parcial segunda da velocidade em relação a y. Aqui nós temos o quê? Uma equação diferencial. Né? Essa equação a gente pode integrar duas vezes e resolver a C1 e a C2 e ter então a resposta. Integrando uma vez a equação D ali, então integrando uma vez essa equação aqui, a gente vai ter esta equação. Tá? Então vamos integrar, ok? Nós vamos ter essa equação, né? Onde nós vamos ter a C1. Mas, integrando uma vez só, a gente vai ter uma derivada da velocidade em relação a y. Nós precisamos derivar a segunda vez. A segunda vez. Para poder chegar, então, no U, que é a velocidade. Aí, nós temos duas variáveis ali, o C1 e o C2, que não sabemos. Como é que a gente vai descobrir esse C1 e C2? Aplicando as condições de contorno. Tá? Quais são as condições de contorno que a gente tem em relação à velocidade? Que a velocidade em y igual a 0 é 0, e a velocidade em y igual a h é a máxima, né? É u. Então é isso. Ó. Então, no y igual a 0, lembrando, o que é o y, né? É as placas aqui, essa é placa fixa, essa placa, uma placa móvel, que se move a uma velocidade de u. Então a gente vai ter o que aqui? Saindo um perfil de velocidade. A gente vai ter isso aqui. Em y igual a 0, que é y, eixo y. Ops, foi um x, né? Em y igual a 0,
nós vamos ter zero, velocidade zero, né? Na parede da superfície fixa, nós vamos ter velocidade igual a zero. Em y igual a h, que é essa altura aqui, nós vamos ter, em y igual a h, o u igual a uzão, né? Que é aquela velocidade tangencial lá. Com isso, então, aplicando na equação, nós vamos ter C1 mais C2. C1 e C2. Aplicando C1 e C2 na equação anterior aqui, fazendo as manipulações necessárias, nós vamos achar que a velocidade, né, nessa película, nesse filme, segundo Reynolds, vai ser 1 sobre 2, duas vezes a viscosidade dinâmica, dp dx, y ao quadrado, menos h vezes y, mais u sobre h vezes y. O que pode ocorrer aqui? Quando a pressão é máxima, então vamos lá, dp dx é igual a zero. Com dp sobre dx igual a zero, isso tudo aqui vira um zero. E aí a tua u vai ficar u igual a u sobre h vezes y. Tá? Então essa é a simplificação. Quando, né, a pressão é máxima. É o que eu falei aqui para vocês. Quando a pressão é máxima, a U ela vai ser uzão sobre H vezes o Y. Tá? E aí vai ser, né, a fórmula já nos mostra isso, né? Vai ser uma coisa linear, uma distribuição linear. Tá? Outro ponto importante é uma derivação, então, dessa equação de Reynolds para tratar sobre fluxo de fluido lubrificante. Tá? Então, vamos definir o que sobre fluxo de fluido lubrificante. Tá? Vamos dizer que essa equação lá, então, fluxo de fluido lubrificante é o quê? Uma integral d0 a h, né, que é a altura, a largura, du, velocidade, dy. Ok. Substituindo o valor du pela equação anterior aqui, essa equação aqui, 12,9, e fazendo as modificações necessárias, nós vamos ter, então, essa equação número I. Tá? Essa equação I. Fazendo, né, a integral. Depois, uma segunda hipótese é que dq sobre dx é igual a zero. Por quê? Porque supõe-se que o lubrificante ele é incompressível. Tá? Sendo ele incompressível, a gente tem, então, o dq sobre dx igual a zero. Então,
Fazendo essa dq sobre dx igual a zero, né, aplicando nessa equação aqui, a gente vai ter, aplicando, então, dq dx igual a zero, então ele deriva essa equação aqui. Tá aqui dq dx igual a zero. A gente vai ter u sobre 2, dh sobre dx menos d sobre dx, h ao cubo, dp, 12, viscosidade, dp sobre dx. Isso também se resume, então, à equação 12.10, essa simplificação aqui, que é derivada em relação a x, dh ao cubo sobre u, vezes derivada da pressão em relação a x, igual a 6 vezes a viscosidade, a velocidade escalar, vezes a derivada do h sobre dx. Tá? Essa equação aqui é conhecida de vocês, é a equação lá de McFlu, equação clássica de Reynolds para fluxo unidimensional. A equação de Reynolds clássica, né, do fluido unidimensional, então, negligenciando o vazamento lateral, ela se torna, então, né, que é a equação 12.10, então, quando a gente negligencia o vazamento lateral, é a nossa equação do unidimensional. Com vazamento lateral incluído, aí a gente tem que adicionar, né, a derivada parcial em relação a z, né, que é o eixo do comprimento. E aí a gente tem a equação 12.11. Então essas equações, elas não têm soluções analíticas gerais, são equações um pouco complexas, né, vão ter que ser resolvidas de forma numérica. E uma importante solução, então, aproximada, é a equação 12.12, tá? Que é uma solução aproximada de Sommerfeld. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá, então. Uma parte bem confusa até aqui, né? Assim, não é uma coisa simples, tá? Essas definições e essas equações, né, são bem específicas lá, teóricas, né? Onde o pessoal que estudou isso buscou achar definições numéricas, né, apropriadas. Mas o que ocorre nessa área de mancada de deslizamento, que ela não é uma área, por exemplo, que analiticamente consegue resolver tudo. Então, tu precisa, né, de considerações gerais do projeto, precisa de quem já fez, né, chegou numa equação muito complexa lá, para determinar a viscosidade em relação à temperatura, enfim, umas equações muito complexas, que daria muito tempo de resolução analiticamente, e aí partiu-se para o numérico. Né? Então, essa parte da lubrificação é uma das que mais o pessoal estuda, né? Se nós falar hoje em elementos de máquinas, claro que o pessoal estuda tudo, né? Estuda muito rolamento, estuda muito local de deslizamento, mas acredito que essa parte, por ser uma parte muito difícil, né? De tu encontrar fatores, enfim, de fazer trabalhos, ainda é um dos grandes desafios na área de elementos de máquina. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, muitas pessoas fizeram gráficos
para orientar, então, os projetos, né? Então, a partir de agora, a gente vai ver isso. A gente vai ver esses gráficos, tá? Orientativos, essas relações orientativas, para a gente basear-se. Beleza. Então, quais são variáveis, tá? Que são fornecidas ou estão sob controle do projetista? A viscosidade, a carga por unidade de área projetada do mancal, P, velocidade e as dimensões do mancal. Então, a gente pode selecionar o óleo? Pode. A gente pode saber qual carga está atuando no mancal? Pode. A velocidade? Sim, tem lançado o motor lá, você tem uma engrenagem aqui, ali, colar, pega e organiza isso aí e consegue achar a velocidade. Consegue. Dimensões do mancal: R, folga, beta e L. Comprimento? Sim, pode. Então, isso está com nossos projetistas. O que depende dessas variáveis ou de outros fatores, tá, é o quê? Coeficiente de atrito. Por exemplo, depende do material que tu escolheu para o local. Depende da rotação. Depende da viscosidade do óleo. Depende das dimensões. Depende de muita coisa. O aumento da temperatura, ΔT, também. Depende do óleo, depende das dimensões, depende da carga, da velocidade. Depende desses fatores. A razão de fluxo em volume de óleo, que é a relação do volume do óleo. Também depende desses fatores aqui. E a espessura mínima do filme, H0, que também depende muito desses 4 fatores iniciais. Então, esses 4 fatores aqui, eles são chamados de fatores de desempenho. Eles que medem o desempenho, verificam se o teu mancal está ok. Então, esses fatores são muito importantes. Porém, esses fatores, por exemplo, temperatura. Se tu diminuir a velocidade do mancal, diminuir a carga, né, talvez tu vai diminuir a temperatura no mancal. Então, são fatores dependentes dos 4 primeiros. Uma primeira coisa que a gente tem que se ver, vocês viram que a velocidade é um fator muito importante, né? No slide anterior estava aqui, ó. Critério 3, velocidade. A velocidade, ela não é só a rotação do eixo, depende, tá? A velocidade, ela chamada velocidade angular significativa, ela é composta, então, por 3 componentes, né? Então, o N, que é velocidade, rotação por segundo, RPM, é igual a NJ, NB, menos 2NF. O que é o NJ, o NB e o NF? NJ, velocidade angular do munhão, tá, do eixo. NB, velocidade angular do mancal. E NF, velocidade angular do vetor de carga. Tá? Porque às vezes, por exemplo, o mancal ele pode estar girando também, junto com o eixo. E aí, como é que tu vai... Qual velocidade tu vai usar? Isso é uma velocidade relativa, né? Não pode... tem que somar as duas, enfim. Ou diminuir, enfim. Tá? Então, essa é a velocidade angular significativa. Um critério de projeto de Trumpler, não é Trump, Trumpler, é a questão espessura mínima do filme e a temperatura máxima, tá? Que a gente pode trabalhar. Então, a temperatura máxima que ele determina, 121 graus Celsius, para lubrificantes mais leves, que são os óleos, né? E a espessura mínima do filme, 0,05 mais 1,016 vezes o diâmetro.
tá? Isso em milímetros. Então, essa é a espessura mínima lá, feito por esse critério de projeto de Trump, que é um conhecido projetista de rolamentos, que recomendou um conjunto de critérios de projeto. Tem mais? Tem mais. A carga inicial máxima para limitar o desgaste na inicialização quando houver contato metal com metal. Então, carga estática sobre L vezes D, né, comprimento vezes diâmetro, tem que ser menor do que 2.068 kPa. Tá? Lembra? É aquilo que eu falei sobre, sobre o início, né? Quando começa a girar, o eixo e o mancal eles estão em contato. Até atingir uma determinada rotação, eles estão em contato. E o fator de projeto mínimo na carga em execução, o fator de projeto de 2 maior ou igual a 2. Tá? Esses são alguns critérios de projeto estabelecidos por esse projetista. Tá? É um livro de 1996 que ele trata, então, só sobre o projeto de filmes, de rolamentos de filme, né? Que são os mancais de deslizamento para nós. Beleza. Depois disso, a gente vê a relação entre as variáveis, tá? Então, dois pesquisadores aí, Albert Hammond e John Boyd, usaram uma técnica de iteração para resolver a equação de Reynolds, tá? Esse trabalho deles foi publicado nos anos 50, quase 60. Ele continha, então, 45 gráficos e 6 tabelas, tá? Esse texto, então, ele inclui gráficos da parte 3, né, que Raymond e Boyd fizeram. Então, esses dados, né, lá imagina, 1958, eu estou olhando aqui, nesse tempo, então, eles usaram o primeiro computador que existia lá, né, digital, para resolver aquela equação, enfim. Né? Você sabe que o computador ele foi feito ali no final da Segunda Guerra Mundial, então em 58 já tinha uma meia dúzia de computador pelo mundo, né? Então, para resolver aquela equação de Reynolds, que é aquela equação bem complexa, e em relação, né, a várias variáveis, viscosidade, coeficiente de atrito, aumento de temperatura, fluxo, espessura de filme, entre outras coisas, eles fizeram tiveram que assumir algumas coisas, né? Eles assumiram, então, rolamentos infinitamente longos, portanto, não tinha nenhum vazamento lateral. Assumiram o rolamento total, então não eram rolamentos parciais, né? Então tinha uma bucha em todo o eixo. E assumiu, então, que a pressão do filme se rompeu quando o filme de óleo se rompeu quando a pressão do filme chegou a zero. E aí, ele começou alguns gráficos. O primeiro é o gráfico da viscosidade. Tá? A viscosidade é claramente uma função da temperatura, né? Isso nós já falamos em outros momentos. A gente sabe, né, que um óleo de cozinha, a banha, né, a banha de porco, né, a temperatura ambiente hoje, ela está sólida, fora da geladeira. Se tu colocar ela no sol amanhã de manhã, ela vira líquida, porque ela aqueceu. Se de tarde, amanhã de tarde, tu tira do sol, coloca no congelador,
ela vira sólida novamente. Não precisa congelar, só dar um choquezinho nela lá para ela. Então, ela tem, né, tem essa relação viscosidade com a temperatura. Os gráficos de viscosidade de lubrificantes comuns são fornecidos na figura 12.12 a 12.14, tá? Os autores aí, eles assumiram viscosidade constante através da zona de carga, tá? Não é totalmente verdade, né? Uma vez que a temperatura aumenta conforme o trabalho, e aí, se a temperatura aumenta, o lubrificante vai perder a viscosidade. Para achar, então, a viscosidade, a gente usa uma temperatura média. Pega essa variação, divide por 2 e soma na temperatura inicial. Tá aqui a fórmula. Então, eu não peguei todos os gráficos, né? Eu só peguei o gráfico que nos interessa, que é no sistema MPa, isso por temperatura em graus Celsius. E os óleos, né? Sai 70, 60, 50, 30, 20 e 10, né? Então, por exemplo, a 20 graus Celsius, temperatura aqui, não sei se está uns 20 graus hoje, de tarde teve. Um óleo sai grau 10, ele vai ter uma viscosidade ali de 100, né? 20, 200, 30, peguei 30, 300, 40, 500, né? E assim sucessivamente. A 70 graus, esse que era 100, aqui o 10, ó, a 70 graus, ele vai ser algo ali em torno de 9. De 100, ele vai para 9 milipascal por segundo. Tá? Então, olha o aumento, a diminuição da viscosidade no aumento da temperatura de 50 graus. Tá? E essa viscosidade, ela tende, né, a zero em altas temperaturas. Então, por que se usa o óleo, né, a uma temperatura aí, geralmente, abaixo de 90 graus, 80 graus? Tá? Abaixo desses valores. Porque, vamos traçar uma reta aqui, ó. Nós teríamos uma viscosidade aí entre 5, acima de 5. Aqui, né? Então, pessoal, não pode o óleo esquentar muito por causa dessa perda de viscosidade. Aqui, também no SI, viscosidade dos óleos multiviscosos, né? Olha só como melhorou. Ah, não, mas aqui está em Fahrenheit. Então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, ó, conhecido aí, ó, conhecido, 5W30. Esse cara aqui, tá? Esse 5W30 é o que eu uso no meu carro. Antigamente, os carros mais antigos usavam, não tem aqui, né, o 15W40. E aí agora, quando o motor tava quase indo pro pau, né, tava com desgaste, baixando muito óleo, o pessoal botava um lubrificante mais espesso, né? Botava um 20W50. Quando tá baixando o óleo, né, a folga tá muito grande ali, e aí tu pode mudar, né, o óleo. O pessoal faz assim, né? Tá baixando muito óleo e tal. Vamos aumentar a viscosidade. Pega outro óleo mais viscoso, porque naquela mesma temperatura de trabalho, digamos que seja 150 Fahrenheit aqui, ó. Pegar aqui, ó, o 5W30 tá aqui, ó. Tem uma viscosidade de 3. E o 20, ó, tem uma viscosidade aí de uns 6. O dobro.
Então, usa isso aí. Sim, com alguns parâmetros, né? Na verdade, o óleo tu vai definir, provavelmente dando um chute inicial, e depois tu vai analisar os outros fatores, né? Então, o óleo geralmente tu vai ser uma etapa do teu dimensionamento do teu mancal. Um ajuste aproximado para aquela curva da figura anterior, né? Pode ser feito aí usando essa equação, tá? Ou no SI, usando essa equação aqui. Então, isso é para fazer o ajuste dessa equação aqui, dessa figura aqui. A figura 1212, tá? A primeira figura aqui. Não a do multiviscose, essa aqui. Então, vamos apagar aqui. Ficou bonito. Show. Outro ponto importante dessas equações que foram feitas, né, é a espessura mínima do filme e a taxa de excentricidade. Então, a espessura mínima do filme a gente a gente descobre, né, sabendo a razão de excentricidade, que é aquela folga sobre o raio, o número característico do Mancal, que é calculado, o número de Sommerfeld, tá? Com esses fatores a gente calcula. E aí a gente tem fatores, né? Para achar aqui a variável da espessura mínima do fio, a gente tem fatores L sobre D infinito, que é a largura e comprimento do mancal, o diâmetro e comprimento do mancal. Aí 1, meio e 1/4. Então, a gente vai ter essa largura, comprimento, tá? Tipo, meio, 1, né? A gente não vai ter um mancal infinito, infinitamente longo. A gente vai ter um mancal reduzido. E aí a gente vai achar da cor, por exemplo, se é um mancal que tem aqui, ó, 1/4, a gente vai seguir essa linha, vai achar que, digamos, o número Sommerfeld de D2, vai saber que a razão da excentricidade vai ser 0,48, e a variável aqui 0,55, a variável de espessura mínima. Então, com esse gráfico, a gente consegue achar, então, a razão da excentricidade e a variável da espessura, tá? Ou se a gente tem a razão da excentricidade e o número característico, a gente consegue achar essa relação, né? E assim sucessivamente, né? Então, conforme os parâmetros que nós tivermos, a gente consegue achar isso aí. Aqui, a gente consegue achar a posição da espessura mínima do filme, tá? Então, também relacionando largura e diâmetro de mancal, 1, meio, 1/4. E o número característico, o número Sommerfeld, aqui. Digamos que é 1. Aqui seria 1/4. Estaria a 48 graus. A posição da espessura mínima do fio. Também, a posição da espessura do filme
também das equações aí feitas pela dupla lá, dos dois cientistas. Coeficiente de fricção variável também em relação à largura, diâmetro do mancal, também de acordo com o número Sommerfeld. Por isso que eu fiz aquela revisão na aula, né? No início da aula, falando do número Sommerfeld, que é o número característico do mancal. E aí nós vamos ter, então, a variável do coeficiente de fricção. Também pegando pontos do gráfico e jogando aqui nesse eixo. Variáveis de fluxo, né, que é o quê? A gente também tem a variável de fluxo, também com base, então, no número característico do mancal e com base nas especificações de largura e diâmetro de mancal. A razão de fluxo, né, que é a taxa de fluxo lateral para o fluxo total, é a taxa de fluxo que escapa, tá? Também ela é retirada de gráfico, do gráfico. São 45 gráficos, né, pessoal? Aqui são só alguns que foram selecionados. Tá? Então a gente não tem muito mais do que isso, não, tá? Mais um ou dois gráficos só. Então a gente consegue achar essa razão de fluxo, que é bem importante, para, né, determinar lá quanto de óleo tem que ter, se tem que ter uma bomba, enfim. A pressão máxima do filme, também é importante, também usa Sommerfeld, usa as relações, essa largura, diâmetro, e acaba achando essa pressão máxima, tá? No filme. E a posição final do filme, aí ela tem que ser, tem duas maneiras, né? A posição de término do filme, a gente pega o número característico do mancal, a gente vai ver as condições do mancal, se é L sobre D igual a infinito, ou L sobre D igual a 1, L sobre D igual a 1 meio, L sobre D igual a 1 quarto. Os que tem a bolinha branca, a bolinha é para o mínimo. E os que tem a bolinha preta é para o máximo, tá? Aqui. Então, seria a posição final, máxima e mínima, tá? Então, se nós pegarmos aqui 0,2, número característico, para 1, tá aqui, seria em 82 graus. E 0,2 para 1, também aqui, 72 graus. Seria 72 e 85, por exemplo. Tá? Bom, pessoal. São 10 horas. Eu vou parar por aqui.